Bom dia, meninos! Hoje a gente vai falar sobre as razões inversas das razões trigonométricas, tá? Eu já mostrei para vocês o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, né? Lembra o que é seno? Então, nós temos, olha só, primeiro, né? Vamos colocar aqui só para a gente relembrar um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo que eu vou analisar, que eu vou chamar esse ângulo de um alfa. E aqui, o meu cateto que é oposto a este ângulo, eu chamo de cateto oposto. Aqui eu chamo de cateto adjacente e aqui é a minha hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E daqui eu tenho as minhas razões trigonométricas, seno, eu tenho cosseno e eu tenho a tangente deste ângulo analisado, né? Que eu chamei aqui de alfa. O seno será o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente será o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas aqui são as minhas razões trigonométricas, certo? E agora eu apresento para vocês as inversas, as razões inversas das minhas razões trigonométricas. Então, eu tenho, olha, cossecante de um ângulo. Cossecante de um ângulo é igual ao inverso do seno. Cossecante vai ser 1 dividido pelo seno do ângulo. Eu tenho a secante de um ângulo. A secante será 1 sobre o cosseno, tá? E eu tenho a cotangente de um ângulo, que é a inversa da tangente, que é 1 sobre a minha tangente. E aqui eu já arrumei para vocês como que vai ficar essa cotangente, tá? Que é o inverso. A tangente, vocês sabem que tangente é seno dividido pelo cosseno, né? Dá para mim encontrar isso fazendo as minhas substituições aqui. Já mostrei isso para vocês na aula de trigonometria, né? Tangente é seno sobre cosseno. O cotangente, como é o inverso, é claro que vai ser, então, o cosseno dividido pelo seno de um ângulo qualquer, tá? Mas aqui eu já mostrei como que fica isso. Se é 1 sobre a tangente, você tem 1 sobre seno dividido pelo cosseno. Como que eu arrumo aqui divisão de fração? Copio a primeira e eu multiplico pelo inverso da minha segunda. Só isso, tá? Então, o que vocês precisam para poder fazer a atividade dessa semana é só a interpretação do inverso das suas razões trigonométricas, tá bom? Que é secante, cossecante e cotangente, beleza? E daí, meninos, depois que nós temos, né, as razões inversas de cossecante, secante e cotangente, nós ainda temos uma outra propriedade aqui, ó, tá? Uma outra identidade trigonométrica, na verdade. Olha só, que é essa. A partir dessas razões trigonométricas, né, as razões inversas, e desta aqui, nós temos várias outras, e eu vou explicar para vocês aqui mais adiante. Olha, o seno ao quadrado de um ângulo qualquer mais o cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer é 1. E, meninos, não vai dar tempo da gente para mim demonstrar todas para vocês. Mas essa daqui, ó, o que é seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, pensa, isso ao quadrado, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa mais cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Ao quadrado. Isso é igual a 1, tá bom? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho oposto ao quadrado, opa, coloquei cosseno, cateto oposto, tá? Cateto oposto ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado. Isso é igual a 1. Então, eu tenho cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado.
isso é igual a 1. Sabe por quê? Quando eu multiplicar cruzado, eu tenho ó, cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. O que é isso? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Um é o cateto oposto, outro é o cateto adjacente. Isso é o teorema de Pitágoras, tá vendo? De onde saiu essa identidade para vocês? Do teorema de Pitágoras, certo? E daí, meninos, eu tenho a primeira relação decorrente, tá? Primeira relação decorrente dessa relação fundamental aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Já demonstrei para vocês porque que isso é verdade. E disso aqui, eu tenho essa outra relação aqui, essa outra identidade trigonométrica. Olha só. Seno ao quadrado dividido pelo cosseno mais cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno vai ser igual a 1 sobre esse cosseno ao quadrado. Por quê? Porque quando eu juntar aqui, ó, como os dois está dividido pelo cosseno, eu posso juntar. Então, vai ficar assim, ó. Eu posso juntar, vai ficar cosseno ao quadrado de x, porque quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo aqui em cima, né, os nominadores. Vai ficar ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. E isso aqui eu acabei de ver que é 1, então fica 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, tá? E daqui, então, eu tenho que a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Ou seja, eu posso inverter aqui também, secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente, tá bom? Então, tanto faz. De onde saiu esse tangente ao quadrado, professora? Olha só, seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado é tangente. E cosseno dividido pelo cosseno, os dois estão ao quadrado, é 1. Então, esse dividido por esse é tangente e esse dividido por esse é 1. E isso deu 1 sobre o cosseno, que é secante. Nós acabamos de ver lá atrás. Tá vendo que tudo, meninos, daqui pra frente... Todas as identidades trigonométricas daqui para frente, ela depende aqui, ó, da relação fundamental e do que eu já expliquei para vocês lá atrás, cossecante, secante e cotangente. Então, eu tenho a minha primeira relação decorrente. A segunda relação, o que vai mudar da primeira é só o seno. Aqui eu coloquei seno embaixo agora, tá vendo? Então, eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Esses dois vai ser 1, aqui eu conservo, então eu tenho 1 dividido pelo seno ao quadrado. E 1 sobre seno, né, meninos, é cossecante. Então, aqui eu só substituir seno ao quadrado com seno ao quadrado. Se eu for dividir separadamente, vai dar 1. Cosseno dividido pelo seno é cotangente, porque é o inverso da tangente agora, tá vendo? Encontrei outra identidade trigonométrica, certo? Simples assim, né? E dessas, daqui para diante, eu vou encontrar várias outras, coloquei aqui na tabelinha para vocês, tá? Que vocês vão utilizar agora para poder resolver o exercício. Essa tabela eu vou mandar como imagem também, porque aqui ficou um pouco pequena, tá bom? Mas vocês entendendo o que é cossecante, secante, cotangente e a relação fundamental aqui da trigonometria, acabou. Todo o resto vocês sabem que sai daquilo lá, tá bom, meninos? Então é isso, tenham uma boa semana, tá? E fiquem com Deus.